Olá, eu sou a professora Amanda e estarei ministrando essa aula de História pelo Sistema de Ensino Uniavan. Nós iniciamos os nossos estudos com o tema Brasil no século XIX, a consolidação do Estado brasileiro. Após a emancipação política do Brasil, teve início as disputas em torno do novo regime que seria estabelecido aqui. Foram nas reuniões da Assembleia onde ficaria decidido quem iria redigir a nova Constituição que os embates se evidenciaram. O resultado da Assembleia foi a promulgação da nova Constituição do Brasil, que ficaria conhecida como a Constituição da Mandioca. Essa Constituição garantia o equilíbrio de poderes e uma monarquia constitucional, ou seja, o rei teria seus poderes limitados pelo parlamento. A reação a essa Constituição levou Dom Pedro I, com o apoio do Partido Português, a dissolver a Assembleia. Na página 5 você encontra mais algumas informações sobre a primeira Constituição estipulada por Dom Pedro I após a liberdade política do Brasil. Assim teve início o primeiro reinado, que duraria 9 anos. Este foi um período que ficou marcado por diversas turbulências externas e internas. Pressionado, Dom Pedro I decide abdicar ao trono e parte em direção a Portugal. Em 1831, ele deixa seu filho, Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como futuro imperador do Brasil. Enquanto Dom Pedro II não atingia a maioridade, o Brasil ficou sob o regime das regências. Entre 1831 e 1837, as regências tiveram um caráter mais liberal. Já entre 1837 e 1840, houve uma retomada conservadora. No período regencial foram criados o Código de Processo Criminal, as Assembleias Provinciais e a Guarda Nacional. Já na página 7, podemos observar que a ascensão do ainda adolescente Dom Pedro II ao trono ajudou a controlar as revoltas separatistas e também a consolidar a monarquia. O segundo reinado, que se encerrou em 1889, com a proclamação da República, foi marcado por muitas transformações culturais, econômicas e sociais no país, como, por exemplo, a produção de café, que superou a produção de açúcar. A partir da página 8, você pode responder algumas questões acerca do tema que acabamos de estudar. A partir da página 11, podemos conhecer algumas das principais revoltas ocorridas no Brasil durante esse período. Vamos ver quais são? Guerras pernambucanas, a Guerra do Pará. As guerras ocorridas na Bahia recebem os nomes de Revolta dos Malês e Sabinada. Já no Rio Grande do Sul ocorreu a Revolução Farroupilha e no Maranhão os balaios executaram uma revolução conhecida como Balaiada. Leia um pouco mais sobre cada uma dessas revoltas e na página 16 do seu material, organize o quadro com as informações sobre cada uma delas. Você sabia que o Brasil esteve envolvido na Guerra do Paraguai? Esse foi um dos mais violentos episódios da história do Brasil. Por 5 anos, a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, combateram as tropas de Solano Lopes, então governante paraguaio. A disputa por fronteiras entre os países e também a livre navegação pelo Rio Paraguai foram alguns dos principais motivos dessa guerra tão violenta. Faça a leitura dos textos sobre a Guerra do Paraguai a partir da página 18, depois reflita sobre as questões que o seu material pede. Agora chegamos ao nosso banco de dados, na página 23 do seu material. Para responder as perguntas, você pode fazer uma revisão do que foi estudado até o momento. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de História e eu vejo vocês na próxima aula.